Oi, amados do Pai. Vamos ler capítulo 8 de Números. E ele traz assim duas seções principais. Primeiro, Deus orienta Moisés sobre assim, a preparação das lâmpadas do candelabro, que em hebraico é menorá, e que é assim símbolo da luz, da presença dele entre o povo. E hoje a gente vai fazer assim uma reflexão para você poder entender o significado dessa luz, tá? Segundo, esse capítulo também volta a falar da consagração dos levitas que foram separados para o serviço religioso em favor de toda a congregação de Israel, em substituição aos primogênitos de todas as tribos. Vamos lá? Vamos começar a ler? Olha só, hoje eu vou ler nessa Bíblia daqui, ó. É uma Bíblia de estudo arqueológica, NVI, da editora Vida. Eu adquiri em 2017 essa Bíblia. Ela é super pesada, então eu coloquei aqui um negocinho para parar, porque eu não aguento o peso dela para ficar lendo. E ela é um corino, ela tá se desfazendo, eu coloquei esse plástico aqui também. Vamos lá para a leitura de Números, capítulo 7. Espero que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta. Então vamos lá. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez. Dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Então vamos parar a nossa Bíblia aqui e vamos dar uma analisada aqui nessa partezinha, que é a parte inicial. Deus mandou, Arão organizar o acendimento. E aqui vem novamente o número 7, que é plenitude, perfeição, que representa também os 7 Espíritos de Deus, focando a iluminação para frente do altar, onde estavam os 12 pães, um para cada tribo. E o candelabro é todo feito de ouro puro, como a gente viu. E sempre que é ouro, representa assim, para toda a eternidade, uma aliança assim para sempre. A menorá, ela foi criada assim com um design detalhado, conforme as instruções que Deus deu. E a luz simboliza a presença constante do Eterno de Israel. E a haste do centro representa Jesus, que ilumina as outras 6, que somos nós, os seres humanos criados por Deus. E aí acender diariamente, corretamente, era a parte vital do serviço. Porque 7 também são os dias da semana. Não tem nenhum dia que a gente não precise da luz do Senhor, não é verdade? Então, vamos entender o que Deus está nos mostrando hoje. Que no centro desse cenário existe assim uma fonte de luz constante. Impossível da gente ignorar, porque Jesus é a luz do mundo. Só que ele também disse: vocês são a luz do mundo. Deus está nos dizendo que a luz não é só para a gente enxergar ao nosso redor, mas é sobre ser lembrado diariamente que o meu e o seu propósito, que é individual, que Deus sonhou para cada um de nós, tem em comum iluminar, orientar, inspirar pessoas que Ele coloca em nossas vidas para trilhar o nosso caminho. E é exatamente isso que a luz da menorá, lá do tabernáculo, representava para o povo de Israel. Mais do que uma tradição, era assim um lembrete visual, de que transformar os ambientes começa de dentro para fora. E o desafio segue o mesmo até hoje, porque não dá para a gente fazer diferença entre o lado de fora, enquanto tudo permanece confuso dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. A paz verdadeira, ela não nasce do acaso, nem do controle externo, por mais que a gente tente. Ela surge assim quando as pessoas estão assim dispostas a clarear as suas intenções, agir com autenticidade, transformar a conexão numa oportunidade de espalhar a luz. Se cada pessoa resolvesse ser honesta consigo mesma,
com certeza o mundo já seria um lugar bem melhor para a gente viver. E tá escuro, tá difícil, meu Deus. A gente precisa criar um hábito, uma rotina, durante 7 dias da semana, nessa busca assim, por clareza. Assim como a menorá, ela deveria ser acesa todos os dias, a nossa vontade de fazer a diferença também precisa ser renovada diariamente. A luz não é uma conquista de um momento, mas é uma escolha que deve ser feita diariamente. A gente não pode assim deixar um cantinho da nossa vida, dos nossos afazeres ou do estudo da palavra de Deus na penumbra. Eu sei que a nossa vida real é cheia de dias nublados e de muitos momentos de baixa energia. Isso acontece comigo, isso acontece com você, com todo mundo. Tem hora que parece que a gente deixa de ficar motivada para a gente até dar continuidade ao projeto que a gente iniciou, não é verdade? Mas aí chega a melhor parte. Quando a gente se conecta com pessoas que estão na mesma vibe que a gente, que estão buscando o mesmo brilho, buscando o conhecimento do Senhor, a energia se multiplica e ela não se apaga. E no lugar da motivação, sabe o que vem? A ativação, que é superior. O ponto principal é a gente ser útil para alguém, multiplicar escolhas, ver quem precisa da nossa ajuda, né? E fazer a diferença onde mais importa. Então lembre-se que clarear os seus dias é algo que depende assim de uma conexão com algo maior, com algo superior, que é Jesus. E ele assim a haste principal do centro da menorá, que acende as outras 6 lâmpadas, com propósito, com valores, com fé. Não existe nenhuma conquista sem uma intenção renovada. Da mesma forma que não há luz constante sem uma fonte confiável e eterna. E o que a gente espalha vai voltar para a gente em forma de paz, de boas conexões, de relações saudáveis, de uma vida que de fato inspira outras pessoas. Porque acender a luz diariamente é buscar uma clareza espiritual para a gente tentar ser referência onde a gente está atuando, levando o amor, levando a verdade de Deus, através das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos corações iluminados. Porque quando Deus nos criou, está escrito lá em Gênesis, ele disse que nós somos imagem conforme a semelhança deles. Então a gente precisa refletir essa luz em tudo que a gente fizer. Você está entendendo? Pois é. Então vamos lá, continuar a leitura deste capítulo, tá? Que diz o seguinte: bom, o Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que raspem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Depois, eles trarão um novilho com a oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo. E você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas, e eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiação pelos levitas. Disponha os levitas em frente a Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Lembra que ele já tinha falado isso em outros capítulos?
Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro, em nome dos israelitas, e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram, lavaram suas roupas e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e de seus filhos. Fizeram com que os levitas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir. Tomarão parte do trabalho que se faz na tenda do encontro, mas nos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você designará as responsabilidades dos levitas. Então agora vamos assim prestar atenção nessa segunda parte do capítulo que fala sobre a purificação e a apresentação dos levitas, né? Deus pediu, né, raspar o corpo, lavagem das roupas, a água purificada. Eles estavam representando ofertas diante do tabernáculo, junto com toda assim, a congregação, através de um ritual simbólico que, na verdade, eles estavam fazendo. Nós já vimos em vídeos anteriores que a tribo de Levi foi a única escolhida entre as demais, porque eles não se contaminaram no momento da idolatria que foi feita com bezerro de ouro. E aí, quando Moisés desceu do monte, disse: quem é do Senhor, vem até mim. Somente a tribo de Levi, que é o terceiro filho de Lia, foi até Moisés. Naquele dia, Moisés mandou acabar com aquela idolatria no meio do povo. E os levitas mataram 3.000 homens, dentre os seus, que haviam se rebelado e que ajudaram a criar toda aquela confusão, aquela idolatria no meio do povo. Nós vimos também em Gênesis que Levi e o seu irmão Simeão, eles mataram todos os homens de uma cidade, quando a irmã deles, a única irmã, né, Diná, filha de Lia também, ela foi violentada por Siquém. Então a gente fica assim, se perguntando, como é que essa tribo conseguiu, séculos depois, ser escolhida e separada por Deus para cuidar de tudo que era sagrado? Porque dentre eles estavam os sacerdotes. Simples. Da mesma maneira como eu e você somos pecadores e Deus tem misericórdia de nós. Porque Deus entende os nossos pecados e Ele nos dá chance de melhorar, de pedir perdão. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todos que nele crescem pudessem ter a vida eterna. Isso é graça. Olha que lindo. Hoje é domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou e morreu para nos salvar. E a graça e a misericórdia de Deus fez dos levitas seus primogênitos. Olha que incrível isso. E eles exerceram vários papéis diante da comunidade. Eles eram sacerdotes, transportavam o tabernáculo, registravam as palavras de Deus nos pergaminhos.
ensinavam a palavra de Deus a todo o povo. Eles eram juízes, eram médicos, eram administradores de tudo que tinha santidade com o povo, né? Entre várias outras funções. A gente vai ver Asaf, que é autor de alguns salmos, que a gente vai ver em breve, era levita e líder de louvor. Barnabé, que acompanhou Paulo, também era um levita. O pai de João Batista também era levita. E durante a nossa leitura toda da Bíblia, a gente vai conhecer muitos outros levitas exercendo vários outros papéis. Hoje em dia, muitas igrejas chamam as pessoas que ministram louvor de levitas. Não tem problema nenhum. É só uma associação que é feita aos inúmeros ministérios que os levitas exerciam para a honra e glória do Senhor. E eles eram definidos não por suas posses ou pelo território que eles tinham, mas pelo que eles faziam em qualquer lugar. E também no templo do Senhor, que funcionava assim 24 horas, e havia até um turno que funcionava muito bem, que dividia o horário de trabalho entre eles, né? E é isso. Eu quero agora deixar algumas perguntas para você poder refletir. Vamos lá? De que forma você tem buscado ser luz para as pessoas ao seu redor? Assim como as lâmpadas do candelabro, da menorá, iluminavam o tabernáculo. Segundo, você consegue durante o seu dia perceber que a sua atitude pode, em algumas situações, iluminar ou ofuscar o seu ambiente ao redor? Pense. Terceiro, quando você sente que a sua luz interna está enfraquecida, o que você faz para reacender a esperança e a sua disposição para brilhar? Quarta, como é que pode, assim, de uma maneira bem prática, você ser uma influência positiva, um ponto de luz nos lugares que você mais frequenta e convive com as pessoas? Último, quais são as áreas da sua vida que precisa de superação e iluminação para você se aproximar mais de Deus? É isso aí. Vamos orar? Vamos lá. Ai, Pai, obrigada por todo esse entendimento através da palavra que o Senhor deixou registrada para nos alcançar nesse tempo. Que a sua luz continue iluminando as nossas mentes, porque nós somos sombra do Senhor. E não temos luz própria, mas nós nascemos para refletir a tua luz, que é única e é eterna. Enquanto nós somos apenas, como disse um rabino, nós somos fósforos, nós somos velas, nós somos... Meu telefone está tocando, gente, perdão. Oh, meu Deus. Me perdoem, viu? Nós somos, que mais? Lanternas que dão curto-circuito, nós somos lâmpadas que se queimam e somos holofotes, né? Que acabam com a resistência. Foi o que disse o rabino Marcelo Guimarães e que eu adorei essa ideia dele. E somente o Senhor, Pai, tem a sua fonte contínua e eterna. E por isso nós precisamos de Ti, te agradecemos, bendizemos o Teu nome. E hoje é a comemoração, porque Cristo ressuscitou. Muito obrigada, meu Pai. Obrigada por tudo. É isso aí, gente. Eu peço perdão por esse finalzinho que meu telefone tocou exatamente na hora da oração. Mas vamos em frente. Eu deixo um beijo no seu coração e amanhã tem mais. Todos os dias, porque é a luz da menorá, a luz de Deus, que nos ilumina todos os dias. Algumas coisas a gente precisa parar para se restabelecer, para descansar. Mas a palavra do Senhor é diária, todos os dias. Porque
Ele vai nos ensinar o caminho de volta para casa. Beijo, fui, tchau.